Muito boa tarde, meus amigos, amados irmãos. Fazia um tempinho que nós não entrávamos ao vivo, mas a gente está sempre postando mensagens aqui no Facebook. Ontem nós construímos aí um blog no site da WordPress e eu coloquei como título dessa live. Já tem outras lives aí para trás, aí no YouTube, no Facebook, sobre guerra espiritual. Parece ser um estudo que muitos nas igrejas já têm ouvido falar, mas na prática, quanto mais eu tenho orado e me consagrado e jejuado, mais Deus tem me colocado no meu coração sobre a importância de nós meditarmos e estudarmos Efésios capítulo 6. Ali é aonde nas Sagradas Escrituras o Espírito Santo nos ensina sobre de como nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque Deus, como Pai, como um grande general que é Jesus Cristo, Ele nos ensina como nós nos revestir dessa armadura que ela é espiritual. Fala-se armadura como se fosse esse tipo de armadura aqui, ó, com um braço de ferro, com espada, né? Mas é espiritual. Então ali em Efésios capítulo 6, vamos abrir aqui, eu só gostaria de um feedback, se alguém tivesse ao vivo, online, me falasse se o meu áudio está chegando para todos. Efésios capítulo 6. Então eu vou ler todo o capítulo para nós aqui, para nós rever. Paulo falando para a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, na Grécia, né? Olá, cristãos, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, como se estivesse obedecendo a Jesus. Nós devemos obediência e honrar nosso pai, nossa mãe e todas as autoridades constituídas na terra, porque a Bíblia diz que não há autoridade nenhuma na face da terra que não seja levantada e constituída por Deus. Toda autoridade ela é constituída por Deus para disciplinar a sociedade. Verso 2: honra a teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, diz o Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos para a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, apacentando os nossos filhos com todo o amor, com toda a paciência, com muita oração, com muito jejum, para que a tempo oportuno a graça de Deus venha sobre nós e azeite, adoce esta palavra que é a palavra de Deus, mas se for pregada no espírito da religião, ela se torna uma palavra dura
que suscita a ira, amados. Então, inteligência espiritual, e a própria palavra nos ensina que a palavra dura, ela suscita a ira. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ter a sua orelha puxada, ninguém gosta de ser repreendido, quanto mais na frente de outras pessoas. E mesmo que seja uma repreensão coletiva, como a pregação na congregação, precisa ser uma repreensão azeitada. O que quer dizer azeitada? O azeite representa a presença da graça de Deus sobre o nosso ministério. O amor de Deus. Deus é amor. Amor é o que está lá em Coríntios 13. Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. O amor, ele é sofredor. É que nem o pai, muitas mães, ali na fila do presídio, o filho cometeu um delito. Mas mãe é mãe. Mãe ama o seu filho. Por mais promíscuo, por mais bandido, por mais criminoso, por mais pecador que seja o filho de alguma mãe, a mãe ama o filho e perdoa o seu filho. Assim é Deus, Pai. Deus sempre estará e está disposto a nos perdoar. Desde, contudo, nós venhamos a manifestar arrependimento. Deus é mais que a nossa mãe. Nossa mãe nos ama com amor incondicional, mas a nossa mãe não tem o poder espiritual que Deus tem para discernir as emoções da disciplina espiritual. E Jesus disse: o meu Pai é o lavrador, e aquele que está em mim dá fruto, e o meu Pai poda para que dê mais frutos ainda. O verdadeiro amor de um pai é aquele que repreende o seu filho, para que o seu filho não ande na esquerda, não ande na prática do pecado, não ande, porque o salário do pecado é a morte. A morte não é só a morte física, mas é muito pior do que a morte física. É a morte espiritual, é não ter a presença de Deus na vida de uma criatura. É triste. Jesus disse para muitos discípulos que quiser, não, eu vou lá enterrar meu pai primeiro, eu vou lá cuidar de um familiar que está doente. Jesus: não perca o teu tempo. Deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. Jesus tinha essa consciência de que quem não tem Ele, quem não tem a presença dele na sua vida, vivendo uma vida biológica, é morto espiritualmente, não tem poder espiritual. Não consegue jejuar, não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, porque não tem vida verdadeira, não tem domínio próprio, que só tem quem recebe o Espírito Santo. Gálatas 5:20. Os frutos do Espírito. Então, o homem e a mulher que não tem o Espírito Santo, ele pratica deliberadamente, é normal ele praticar o pecado, que redunda em separação de Deus. O pecado separa. A Bíblia diz claramente: vossos pecados e vossas transgressões fazem divisão entre eu e vós, para que eu não ouça a vossa oração, diz o Senhor. O teu pecado, o meu pecado tem este poder
de afastar Deus de mim e atrair para mim espíritos imundos que contaminam a minha alma, a minha mente e fazem eu permanecer no círculo vicioso dos vícios e do meu pecado. Amor ao dinheiro, cumilanças e beberão, e bebedices, coisas semelhantes a estas, não herdarão o reino de Deus. Está na palavra. Comer é preciso? É preciso. Comer aquilo que me é necessário para eu viver. Então eu preciso comer, mas não viver para comer toda hora e desregradamente. Não. Tem castas e níveis espirituais que Deus quer que eu cresça, que eu não vou crescer se eu não me sujeitar ao Espírito e não jejuar. Não basta eu só ter o conhecimento desta palavra. Eu preciso praticar ela. E na oração, aliás, junto ao jejum, para que o azeite e o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza da minha carne e eu tenha poder espiritual até para falar isso que eu estou falando para vocês. De outra forma, eu não teria este poder. Porque Ele é quem opera, tanto querer como efetuar na minha vida e na tua vida. Por isso, a necessidade imperiosa de você conhecer sobre guerra espiritual. Quanto a vós outros servos, os empregados, obedecei ao vosso patrão segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se estivesse servindo a Cristo, não servindo à vista. Quer dizer, não só trabalhando bem quando o patrão está olhando, mas, mesmo ele não estando olhando, eu vou fazer o meu serviço da melhor maneira possível para manter o meu emprego, não como para agradar a homens, mas para agradar como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, verso 7, como eu tivesse servindo ao Senhor e não como a homens. Eu sempre, nesses 20 e poucos anos de caminhada cristã, eu sempre fiz assim. Nunca, amados, me faltou emprego. Muito antes, pelo contrário, todos os meus patrões brigavam entre si para ter eu como motorista de táxi, que eu trabalhei 15 anos em Porto Alegre, porque eu cuidava bem do meu carro, sempre limpinho, cheirosinho, sempre fiz a barba todo dia, sempre me apresentei para o serviço no horário certo, larguei no horário certo. Sempre procurei ser aquele Caxias, aquele que faz tudo o máximo certinho possível para manter o meu testemunho diante daquela classe. Ali eu ter emprego, eu precisava daquele emprego. Foi um período que eu optei por ter uma transição, trabalhando como motorista de táxi, que é uma coisa que eu sempre gostei, foi de dirigir. E para fazer a transição lá de onde o Senhor me tirou em 94, 95, eu fui para a missão. Então eu sabia que teria que ter um período de adaptação até que o Senhor tivesse a oportunidade de me resplandecer sobre mim e eu estar pronto para o ministério que Ele me chamou, que está começando agora a frutificar esse ministério por congregações por todo o estado do Rio Grande do Sul e conselhos por todo o Brasil e até pelo mundo. Nós já estamos nos organizando. Alguém que está aí online está ouvindo? Eu vou encerrar essa live para ver se o som está bem. E já em seguida estaremos recomeçando uma segunda live, se tiver tudo bem o som,
para eu entrar na segunda parte desse estudo aqui de Efésios capítulo 6, ok? Até daqui a pouquinho então.